Mas a igreja triunfante ainda tem ânimo, ainda tem desejo pela vinda do Mestre, ainda tem sede pela água da vida. E sobre esta igreja está sendo derramado copiosamente o Espírito Santo. Aleluia. A maior esperança da igreja. É claro que quando eu estou me referindo à igreja, não estou me referindo à igreja organização. Sabemos que a igreja é sim uma organização. O ordenamento jurídico brasileiro, ela é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Se você pesquisar atividade fim, ou aquela prestação de serviços de assistência religiosa, ela tem um CNPJ, tem um estatuto, tem uma diretoria, é uma associação de pessoas livres. A igreja que eu estou me referindo é a igreja organiza. Este corpo místico de Cristo, que é composto de todos os crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas do ponto de vista da eleição, nós também podemos dividir a igreja invisível, essa que você não vê, mas que ela existe, é o corpo de Cristo, também em dois grupos. Há um grupo chamado a igreja militante, e há um grupo que nós chamamos a igreja triunfante. A igreja militante é aquela que é vista publicamente, professando a sua fé, defendendo os princípios da palavra de Deus. Essa é a igreja militante. Mas a igreja triunfante é aquela que foi vista por João em pé, diante do Cordeiro de Deus. A igreja militante é aquela que entende as doutrinas bíblicas corretamente e as defende teologicamente com profundidade. Mas a igreja triunfante é aquela que não apenas entendeu, mas creu, recebeu no coração a palavra de Deus. A igreja militante, ela desfruta aqui na terra já das bênçãos que o Evangelho nos confere, das bênçãos de vitória, de prosperidade. A igreja triunfante não apenas desfruta das bênçãos do Evangelho aqui, mas ela vive o Evangelho na prática diária. A igreja militante, ela prega, ela canta, ela fala em língua, profetiza e até faz milagre. Mas a igreja triunfante é aquela que no grande dia Jesus vai olhar e dizer: estes aí eu os conheço, vinde, benditos do meu Pai. A igreja militante, ela espera a volta do Mestre, ou pelo menos diz que espera. Mas a igreja triunfante, ela ama a volta do Senhor, ela anseia pela volta do seu Salvador. E é a esta igreja que o Senhor Jesus diz: eis que cedo venho. A verdade é que essa mensagem do Senhor Jesus no Apocalipse capítulo 22 é tão forte que ele repete 3 vezes essa sentença. Se você olhar o versículo 7 do capítulo 22, o Senhor Jesus diz: eis que presto venho. Se você olhar o versículo 12 que nós lemos, ele repete: eis que cedo venho. E se você ainda for olhar o versículo 20, ele diz: certamente cedo venho. Aleluia. A igreja triunfante aguarda com expectativa este momento. A igreja triunfante anseia para que esta promessa se realize e se cumpra. Cristo está às portas. O apóstolo Pedro, na sua epístola, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 4, versículo 7, ele diz: já está próximo o fim de todas as coisas. Versículo 10 que nós lemos: o Senhor
orienta João, diferente do que havia dito a Daniel lá em Daniel 12:4. Quando Daniel recebe as suas profecias de revelação, o anjo diz a ele: Daniel, sela as palavras desse livro, porque não vai se cumprir agora, vai se cumprir lá no tempo do fim. Mas para João não. Aqui a mensagem é: não seles as palavras desse livro, porque o tempo já está próximo. Aleluia. Mateus 24, versículo 33. O Senhor Jesus mesmo nos diz: igualmente, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, sabeis que o tempo está próximo. As portas, o fim está próximo. O fim vem. Sim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O irmão leu aqui no isto culto: o Espírito e a esposa dizem: venha. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. A fonte continua jorrando. O tempo é chegado. A volta de Cristo, amados, está muito, mas muito, muito perto. Observe que a Bíblia é tão precisa em sua narrativa, que o apóstolo João registra que o Espírito e a esposa dizem: vem. Nós entendemos que o Espírito diz: vem, porque o noivo diz: eis que presto, venho. Onde que o verbo está conjugado? Eis que presto, venho. E o Espírito confirma, ratifica a mensagem do noivo ao dizer: sim, ele vem. Ele está confirmando que ele vem. Mas a esposa, a noiva amada, a igreja de Cristo, ela não diz venha, ela diz vem. Veja a diferença. Porque se ela dissesse venha, ela estava respondendo a palavra do noivo. O noivo diz: eis que presto, venho. E ela responderia: venha. Mas não, ela está arrolada como testemunha, como aquele que sabe que ele vem, de forma que ela confirma esse testemunho, dizendo: sim, ele vem. Perceba, não é uma oração que a noiva está falando, é uma pregação, é um testemunho. Ela está confirmando, ela está arrolada entre as testemunhas, ao lado do Espírito, dizendo: sim, eu amo ele, eu sei que ele me ama, eu sei que ele vem. Aleluia. Aleluia. Como a noiva criou essa convicção? Primeiro, ela criou essa convicção por amor. Ela sabe que é amada do esposo. Ela sabe que é amada do noivo. Ela ama o noivo, ela ama a sua vida. Eu me lembro quando eu e a irmã Elisângela estávamos noivos, eu ia visitar minha sogra, para namorar, a gente ficava até mais tarde, mas quando chegava a noite, eu tinha que voltar para casa. E quando eu ia para casa, me despedia, ela dizia: eu queria ir contigo. Eu disse: eu também queria que você ia. E ela nunca dizia: então venha. Ela dizia: eu sei que você vai, eu sei que você vem, eu sei que o dia está próximo. Por quê? Porque era motivado pelo amor. Da mesma maneira, a noiva não diz: venha logo. Ela sabe que ele vem. Ela tem convicção por amor que ele vem. Mas também tem mais do que isso. Ela tem convicção racional, porque o noivo nos deixou sinais que sinalizariam o momento de que a sua volta estivesse próxima.
Os estudiosos calculam cerca de 153 sinais bíblicos de que a volta de Cristo está próxima. Cerca de 153 sinais. Aí alguém vai dizer: não, mas são muitos sinais muito genéricos. Sinais que o Senhor Jesus deixou são terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras. As coisas sempre aconteceram na história da humanidade. São sinais muito genéricos. Mas quem pensa assim é porque não analisou o texto com cuidado. Porque no texto há uma revelação maravilhosa e específica. O Senhor Jesus disse: todas estas coisas são o princípio das dores de parto. Aí está o mistério. Mateus 24:8. Marcos 13:8, ele ratifica o mesmo entendimento. Estas coisas são princípios das dores de parto. O apóstolo Paulo ratifica a mesma ideia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Com as dores de parto naquela que está grávida. Então o mistério está aí. O mistério está em que esses sinais que o noivo nos deixou, na verdade, são como as dores da parturiente. Essa é uma mensagem que as irmãs que tiveram um trabalho de parto conseguem entender por experiência melhor que os homens. Nós vamos tentar desenhar para os homens como é esse processo das dores de parto. Para você entender que sim, o noivo já está às portas. Aleluia. Aleluia. O processo de trabalho de parto, segundo a ciência, é dividido pelo menos em 4 fases. Tem a primeira fase, onde começam as chamadas contrações de treinamento. Depois nós temos uma segunda fase, que é a chamada fase latente. Depois tem uma terceira fase, que é a chamada fase ativa. E por fim, a quarta e última fase, que é a fase expulsiva, aonde o bebê irá nascer. A primeira fase, a fase das contrações de treinamento, já começa a partir da 30ª semana, ou seja, no início do terceiro trimestre de gestação. Nesse período, as contrações são quase que imperceptíveis. Aliás, na maioria das mulheres são imperceptíveis, são indolores, são muito esporádicas. Ela pode ter uma contração e passar meses, semanas, até meses sem ter outra contração. Mas é um processo natural em que o corpo deve estar preparando-se para um processo de trabalho de parto. Para os homens que não dominam muito o assunto, existe uma parte específica, singular do corpo feminino, que é o colo do útero. O colo do útero é a parede que separa o canal vaginal, que é a porta natural do bebê para o mundo, da cavidade uterina, onde o bebê está sendo gerado. Este colo do útero, em boa parte da gestação, ele é enrijecido, ele é duro, ele é firme, ele é proteção para aquele bebê. Mas a partir da 30ª semana, com as contrações de treinamento, ele começa a se preparar para o processo. Então ele começa a amolecer, ele começa a afinar a parede e por fim ele vai se abrir, ou no termo mais técnico, ele vai dilatar-se. Então, quando o Senhor Jesus usa esta figura do processo das dores da parturiente, ele estava sinalizando que estes sinais no início, depois da sua ascensão, seriam sinais esporádicos, seriam sinais quase imperceptíveis. Aconteceria um terremoto e vários meses depois, anos depois, iria acontecer outro. Mas depois vem a segunda fase, que é a chamada fase latente.
já mais perto do momento de o neném nascer, a fase latente pode durar de 8 até 20 horas, antecedendo o parto do bebê. Nesta fase, ainda o processo de dilatação é muito lento. Leva várias horas para que o colo venha se dilatar, mas as contrações agora elas já são cíclicas e ritmadas, até chegar ao ponto de que a mãe vai ter uma contração a cada 10 minutos. Pode durar de 8 a 20 horas, dependendo do organismo da mãe e do bebê. Mas o principal assunto aqui é que neste momento as contrações já são cíclicas, já tem um ritmo. Nesse período, normalmente, a mulher começa a sentir dor lombar, começa a sentir a barriga endurecendo, começa a sentir uma sensação de pressão na região pélvica. Agora não é mais imperceptível, agora não tem mais como não perceber o que está acontecendo. É o Senhor sinalizando que conforme a sua vinda fosse se aproximando, os sinais iam ganhar intensidade. Os sinais iam aumentar a frequência. Os sinais iam garantir um caráter cíclico. Depois, aí entramos então na fase ativa. É a fase que normalmente já rompe a bolsa amniótica. É a fase onde as contrações agora não são apenas cíclicas, a frequência aumenta, começa até ser de 5 em 5 minutos ou até menos, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e agora as contrações já são dolorosas. Agora a mãe já começa a sentir desconforto. Agora o seu colo começa a dilatar com a velocidade de 1 centímetro por hora. Agora, o aumento das contrações é gradual, frequente, e ela começa a ficar ainda mais duradoura. Há um aumento também da amplitude. O que você tem visto nos últimos dias? Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei, Ele já está próximo. Ele está às portas. A última fase é o período expulsivo. Aquele bebê que foi gerado dentro do ambiente uterino, o útero agora ficou pequeno demais para ele. Ele não pode mais ficar lá. Para preservar a si mesmo e preservar a sua mãe, ele precisa ser arrancado de lá para fora. O próprio corpo da mãe começa a rejeitá-lo, apertá-lo, com o objetivo de expulsá-lo de dentro de si. É uma fase tão terrível, mas curta, que diz a ciência que se continuasse aumentando em frequência e intensidade, a dor seria simplesmente insuportável. Essa é a fase de que uma igreja está chegando. Está apertado para nós aqui, está desconfortável para nós aqui. Nós ansiamos o momento em que seremos raptados, arrancados para fora deste mundo, porque é chegado o tempo, o noivo está às portas. Então, este é o segredo das dores de parto. Quanto mais próximo do momento da concepção, do nascimento, mais intensos serão os sinais, mais frequentes serão os sinais, mais graves serão as catástrofes, mais mortíferas serão as pestes, mais tenebrosas serão as guerras, mais impactantes serão os terremotos,
menos tempo e menor frequência, você vai ver sinais espantosos nos céus. Em menos tempo e menos frequência, você vai ver um novo cataclisma, uma nova peste, uma nova enfermidade se assolar pela humanidade. Por quê? Porque este é o sinal que Jesus deu de que a sua vinda está próxima. Aleluia! Aleluia! Há pelo menos 6 tipos de sinais que nos sinalizam de que a vinda de Cristo está próxima. Os sinais da natureza, que normalmente é o que a gente fala, os sinais políticos, os sinais religiosos, os sinais sociais, os sinais intelectuais e os sinais espirituais. Devido ao tempo, eu queria falar rapidamente só sobre esses 2 últimos, os sinais espirituais e os sinais intelectuais. Até porque as próprias notícias já se encarregam de nos mostrar que os sinais da natureza estão se cumprindo nos nossos dias. Os sinais da natureza são a desregulação das forças da natureza, são o bramido do mar, são grandes os sinais do céu, são terremotos grandes em diversas partes do mundo, e nós temos visto quanto isso tem aumentado de intensidade. Os sinais políticos é Jerusalém pisada pelos gentios, são as guerras, sedições, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, ou seja, guerra fria, guerra velada. Até hoje nós temos, a guerra não acabou, a guerra continua até hoje, só que ela é velada, ela é cibernética, ela é econômica, ela é uma guerra velada. Até hoje esses sinais continuam aumentando e se proliferando no mundo. Corrida tecnológica, aumento de frequência. Sinais religiosos, a Bíblia fala de que este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E hoje a internet já nos possibilita nós pregarmos para o mundo inteiro. Hoje nós temos missionários espalhados em todos os cantos da terra. Então este sinal já está cumprido. O que mais de sinal religioso, irmão? Temos perseguição aos cristãos, surgimento de falsos cristos, surgimento de falsos profetas, escândalos e traições dentro do povo de Deus. Isso tem aumentado com um ineditismo desconfortável, mas é sinal de que Cristo está às portas. Sinais sociais, explosão populacional, fomes em diversos lugares, pandemia. Sabia que as epidemias antigamente, as maiores epidemias, assolavam um país inteiro, assolavam um continente inteiro. Hoje, nós temos o coronavírus que assolou o mundo inteiro. Pestes assolando o mundo inteiro. Já temos esses sinais. Acontecimentos terríveis, aumento generalizado da maldade, espírito do anticristo já atuando na sociedade, rejeição mundial à fé cristã e verdadeira. Todos esses sinais já temos visto se cumprir. Então vamos para os sinais intelectuais: multiplicação do conhecimento, revolução tecnológica, comunicação a nível global, multiplicação da iniquidade, relativização moral, ressignificação de princípios. Também estamos vendo tudo isso crescendo em intensidade, em frequência, em amplitude em nossos dias. Sinais espirituais: esfriamento do amor, apostasia, proliferação da apostasia. Mas também temos um sinal bom: avivamento, derramamento do Espírito Santo. Aleluia! Rapidamente sobre esses sinais, os intelectuais, os espirituais. Revolução tecnológica.
Observe o que a Bíblia diz em Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4. O profeta nos diz o seguinte: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, o saber, o conhecimento se multiplicará. Observe que o profeta registra aqui. Ele registra que muitos correrão de uma parte para outra. Haveria uma correria mundial, uma correria de massas, uma correria de multidões. A velocidade dos transportes de Daniel para João não mudou muito. Quem podia andar um pouco mais rápido tinha uma carruagem que podia andar por cavalos. Agora, de João para nós, como aumentou a correria. Atos capítulo 10, versículos 23 a 24. Pedro vai visitar Cornélio e para sair de Jope até Cesareia leva um dia. Hoje você faz em 40 minutos. Hoje você pega um avião em Guarulhos às 18 horas da tarde e você desce 9 horas depois em Lisboa, em Portugal. Você olha para o seu relógio e são 3 horas e 40 da madrugada, mas o sol está brilhando na janela. Você desce no aeroporto perdido, com o relógio biológico atrasado. Quando você olha para o relógio do aeroporto, são 6h35 da manhã. Cadê as 3 horas? O que fizeram com as 3 horas? Desapareceram, porque você voou em velocidade superior à velocidade da Terra. A correria está geral. E são multidões correndo, viajando, voando. E isso também é um sinal de que Cristo está às portas. Aleluia. Correria mundial. Correria de um lado para o outro. E a ciência se multiplicará. Estima-se que até 1950 da nossa era, o conhecimento humano demorava cerca de 50 anos para dobrar. Em 50 anos dobrava o conhecimento. Só que a partir dos anos 2000, o conhecimento humano começou a dobrar a cada 19 meses. E nos nossos dias já se estima que o conhecimento humano dobre a cada 9 meses ou menos. Eu tenho um colega de trabalho que é analista de sistemas, e ele disse uma vez, eu guardei o que ele disse: hoje, quando a gente consegue colocar o sistema em operação, ele já está obsoleto. A velocidade é tão grande do conhecimento, da ciência, da multiplicação do conhecimento, que não se consegue acompanhar, que não se consegue absorver. É um sinal de que Cristo está às portas. É um sinal de que o noivo está chegando. Aleluia. Esta revolução tecnológica nos permite hoje nós termos uma comunicação a nível global. Você sabia que isso está previsto na Bíblia? Apocalipse capítulo 11, versículos 9 a 10. O apóstolo João registra que durante a grande tribulação haverá um evento com transmissão mundial. Será a morte das 2 testemunhas em Jerusalém. Ele diz que o mundo inteiro irá ver durante 3 dias as 2 testemunhas. Isso é um fato totalmente impensável nos dias de João, mas ele registrou porque Jesus mandou, e hoje é perfeitamente realizável devido à tecnologia que nós alcançamos. Há um outro fato, Apocalipse 13:3, que nos conta a ferida mortal que o anticristo irá sofrer. Diz que esse evento também será visto por todo o mundo. Como? Hoje já entendemos, é possível devido à tecnologia que nos possibilita isso. Então essa revolução tecnológica possibilita que já se comunicamos a nível global. Quer ver o que é mais assustador? Apocalipse também preveu que durante
durante o governo do anticristo, haverá um controle total, um rastreamento total da humanidade. Haverá uma marca que alguns já pensaram que era o código de barras, hoje dizem que é um chip, mas talvez seja algo ainda mais avançado. Uma marca que vai possibilitar controlar cada cidadão durante todo o mundo. Ninguém vai poder nem vender, nem comprar se não tiver a dita cuja marca, a marca da besta. Nos tempos de João, isso era totalmente impensável, inviável, mas hoje é perfeitamente viável, devido ao avanço tecnológico. Sabe o que é isso? Significa que a Bíblia está se cumprindo, que o noivo está nas portas. Aleluia. São sinais intelectuais que nos mostram que o palco está montado. Basta o anticristo subir, mas antes que ele subir, o noivo irá nos levar. Aleluia. Estar com ele. Glória a Deus. Aleluia. E os sinais espirituais. Mateus 24:12, o Senhor Jesus diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Há uma tradução que diz o seguinte: e por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É um sinal cruel que nós estamos vendo se cumprir nos nossos dias. O que é iniquidade? Iniquidade, por definição, é a qualidade do que é iníquo, oposto ao que é justo, portanto, injustiça, oposto ao que é igualitário, portanto, desequilíbrio, oposto ao que é moral, portanto, imoralidade, oposto ao que é verdadeiro, portanto, relativismo, oposto ao que é puro, portanto, pecado. Imoralidade é quando o pecado se torna a cultura. É quando o pecado se torna aceitável. É quando o pecado, de tão generalizado, de tão praticado, se torna normal. Que é o que nós estamos vendo hoje. A iniquidade graçando, o pecado se tornando a cultura do povo. E você vê o quê? Você vê o relativismo moral. Não, o que é verdade para mim pode não ser verdade para o irmão. O que é verdade para o irmão pode não ser verdade para mim. Nesse ambiente de relativismo moral, o errado vira certo, o certo vira errado. Nesse ambiente de relativismo moral, os limites existem para serem quebrados. Os condenados podem virar inocentes por qualquer detalhezinho processual. O desvio se torna aceitável. Neste ambiente de relativismo moral, é errado defender o certo. É antidemocrático discordar. É preconceituoso você defender a moralidade bíblica. E os honestos sentem vergonha por ser honesto. Este ambiente de relativismo moral é o ambiente que nós vivemos em nossos dias. Mas isso também é um sinal de que Cristo está às portas. Aleluia. Aleluia. O profeta Isaías registra Isaías 5, versículos 20, 16. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com corda de carros. O pecado se tornou cultura, meu irmão. Então, o noivo já está chegando. Aleluia. O noivo está às portas. O pecado se tornou cultura. A iniquidade se esparramou, de forma que você já não sabe o que é verdade. É sinal. Tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que só vai piorar. A boa notícia é que Ele está chegando. Glória a nos Deus. levar. Aleluia. E por um
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Amor aqui não é o amor de sentimento, o amor de marido e mulher, o amor filantrópico, o amor de irmão, não. Amor aqui é simplesmente fervor e comprometimento com a prática da vida cristã. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a convivência com este mundo de relativismo moral, a conivência com este mundo de pecado, iria transformar o sal em insípido, iria tirar o sabor de quem tem sabor, iria roubar a identidade de quem ainda tinha identidade. Por isso, em Lucas 18:8, Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele achará fé na terra? O amor de muitos tem esfriado em nossos dias. O fervor espiritual, o comprometimento com a causa de Deus, com a igreja triunfante, tem esfriado. Nós somos a geração que podia ir no shopping, que podia ir no mercado, que podia ir na farmácia, mas não podia vir na igreja com medo do coronavírus. Nós somos a geração que discute pelo clube do coração na empresa, mas fica em silêncio quando alguém ridiculariza Jesus Cristo. Nós somos a geração que é capaz de maratonar 11 horas de séries no Netflix, mas não suporta 2 horas de culto na igreja. Nós somos a geração que suporta horas e horas na frente de um show gospel, mas não suporta meia hora de pregação expositiva. Nós somos a geração que não espera Jesus voltar. A geração que tanto faz, se ele voltar tá bom, se ele não voltar tá bom, aqui também tá maravilhoso. A geração cujo amor esfriou, e este efeito do esfriamento tem entrado nos bancos ministeriais, onde as políticas e a briga por cargos se tornou objeto de desejo, tem se intrometido entre os músicos e cantores, de forma que os artistas de púlpito definem a aprovação de Deus ao seu ministério pela quantidade de seguidores ou de curtidas nas redes sociais. Esse esfriamento tem entrado no ministério, de forma que os pregadores ajustam a sua mensagem para não ferir os egos e nem os brilhos da igreja, para não perder seguidores, para que o povo glorifique a Deus e aplaude as suas mensagens. Este esfriamento espiritual tem entrado no coração do povo crente, e o sucesso terreno, natural e diabólico tem se tornado um objetivo desejado e buscado. Enquanto nós não estivermos sede, a fonte da água viva permanecerá fechada. Mas agora, aquele que tiver sede de Jesus, venha a mim e beba. Aleluia. Não permita que o esfriamento espiritual venha afetar a sua alma e o seu espírito. A fonte eterna ainda está jorrando, e o noivo já está às portas. Aleluia. O último sinal é justamente a apostasia e o avivamento. Há quem diga que antes de Jesus voltar vai haver uma grande apostasia. Eu acredito que sim, até porque 1 Timóteo 4:1, o apóstolo diz: mas o Espírito sim expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há também quem diga que antes de Jesus voltar à igreja haverá um grande derramar do Espírito Santo, com base em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Derramar aqui é encharcar, ensopar, derramar com abundância. Eu acredito que as duas coisas estão certas. Por isso disse que existe uma igreja militante e uma igreja triunfante. A igreja militante está envolvida demais com este mundo para receber o avivamento.
ela já apostatou da fé, vive uma aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Mas a igreja triunfante ainda tem ânimo, ainda tem desejo pela vinda do Mestre, ainda tem sede pela água da vida. E sobre esta igreja está sendo derramado copiosamente o Espírito Santo. Aleluia. A igreja militante cresceu muito no reino atual, está muito envolvida com as coisas daqui. Mas a igreja triunfante ainda espera o reino que vem no porvir. Ela vive como se não vivesse aqui. Então, esses dois sinais também são sinais de que Cristo está às portas.